fãs iam ficar revoltados. E é isso que acontece com quase todas as obras coreanas. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Solo Leveling. E esse aqui tirando uma dúvida que muita gente teve ao longo lá das minhas impressões semanais sobre a animação, porque eles estavam usando de base os quadrinhos ao invés de usarem material original, que é a novel. Tem motivos para isso, 3 motivos na verdade, que eu vou explicar nesse vídeo. Além de dar alguns exemplos de obras japonesas que fizeram o mesmo também. Então não é um negócio que só fazem com obras coreanas. Eles fazem com algumas japonesas, só é raro de acontecer. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, abaixo do nível Plus, onde você ganha acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal, que você pode bater papo, tirar dúvidas, e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Motivo 1 do porquê usaram o mangá de Solo Leveling ao invés de usarem a novel. Facilidade. É muito mais fácil você adaptar um quadrinho, seja mangá, no caso, ou HQ, ou manga, chamem como quiserem. Mas é muito mais fácil de adaptar do que uma novel, que é tudo escrito, onde o pessoal do staff vai ter que imaginar como vai colocar aquilo na tela. Os ângulos, as expressões, tudo vai ter que ser imaginado, entendeu? Exige muito mais trabalho de imaginação para fazer o negócio, na hora de fazer os storyboards. Storyboards é basicamente o guia para como vão animar o episódio. É o rascunhão de como vai ser colocado na tela. Depois fazem versões bonitas daqueles quadrinhos lá, que às vezes são feios ou bonitos, depende de quem desenha o storyboard. Tem storyboards que são tão bem desenhados que parece quase animação, muito perto do que você vai ver dentro da animação. Mas a maioria é mais rascunhado, tal, desse jeito aí. E bom, se você tiver um mangá, você tem toda a base ali para você seguir. Você não vai necessariamente botar igualzinho, embora alguns fãs queiram tudo idêntico, só que alguns diretores consideram isso falta de criatividade, porque eu tô indo para outra mídia e tô replicando de forma idêntica lá, quadro a quadro do mangá, entendeu? Aí vão reclamar dele que ele não tem imaginação, porque ele deixa cenas idênticas ao invés de botar outras abordagens, outros ângulos e tal. Então tem diretor que gosta de mudar tudo, ele segue de base lá os acontecimentos, mas tenta mudar os ângulos e tal das coisas todas, como acontece, exatamente para não ser taxado de cara sem criatividade. E tem diretor que manda só seguirem o material original mesmo, pega o mangá lá, vai seguindo os quadrinhos, que é mais fácil. Não é necessariamente o diretor que vai fazer toda essa parte de storyboard, ele geralmente chama gente especializada, storyboarders, que às vezes são diretores de episódio também, mas o ponto é que ele chama gente que vai fazendo isso, mas ele vai revisando e pedindo o que ele quer exatamente daquilo lá. Quem gosta dessa parte tal, de produção de animes, etapas e tal, tem até um guia que eu já fiz para os membros aí, soltei recentemente, passando por todas as etapas, desde que a obra é escolhida lá, ou seja, um anime original ou algo parecido escolhido para ganhar animação, até os estágios finais lá onde ele vai realmente sair. Quem for membro, dá uma olhada nesse vídeo aí que está explicado em mais detalhes. Mas o importante aqui é vocês entenderem a parte do storyboard, porque é nele que o mangá vai ajudar pra caramba. Porque ele é quase um rascunho de storyboard lá também. Entendeu? Pra eles seguirem. Não precisa seguir idêntico, mas já dá uma ideia, já dá uma base. Então, sai muito mais rápido. Demoraria muito mais tempo pra eles fazerem, porque exigiria imaginação pra, no caso, ler lá e ver como exatamente eu vou colocar isso, que expressões eu vou colocar e tal, como vai ser aquilo na tela. E, na verdade, isso é um aspecto muito importante, porque é aí que o diretor pode se sobressair. Tem diretor que mexe muito no storyboard, mas o resto ele não liga tanto. Ele tá botando a pessoa a dirigir o episódio, porque o storyboard já é um guia pro diretor que vai dirigir o episódio, entendeu? Ele não precisa ficar mexendo muito mais. Então ele mexe só na parte grosseira, realmente, que vai dar alma pro negócio, que é o storyboard. Então o storyboard é importantíssimo. E se você quer produzir mais rápido, com certeza. No caso, basear o storyboard aí em um mangá é 10 milhões de vezes mais fácil do que ter a criatividade de fazer o negócio todo lá com base só em palavras. E é por isso, inclusive, que eu sempre falo que adaptações de novels ou light novels são muito mais complexas que adaptações de mangá. Porque o mangá, só pelo formato dele, de mídia dele, ele já facilita horrores a vida da produção. Tem todos os designs ali de todos os personagens. Em novels não tem. Na maioria das novels, você tem ilustrações só de personagens muito importantes. Os um pouco menores não tem nada. Mangá não, mangá tá tudo ilustradinho lá, eles têm toda a base dos designs e tal, é muito mais fácil pro design de personagem. Enquanto em light novels, frequentemente ele tem que inventar design de um bando de personagem, que não tinha a aparência dele lá, porque tem muita pouca ilustração. São umas 10 ilustrações, 15 no máximo, por livro, basicamente. No caso do Solo Leveling é ainda pior, porque não tem ilustração. Solo Leveling não é só light novel, na verdade ele lembra mais um livro, que ele não tem um bando de ilustração. Então eles não tinham nem design para seguir, eles teriam que inventar um do zero.
E a maioria das adaptações de light novel segue o design da novel. Tem a adaptação do mangá, geralmente. Muitas novas têm adaptação para mangá, porque é uma forma de fazer mais marketing e tal, ganhar mais dinheiro em cima da obra. Mas eles seguem o design, o visual da novel, que é o material original. Nem sempre seguem igualzinho, eles fazem modificações e tal, mas costumam usar de base. É o mais normal. Óbvio, como tudo, tem exceções. Inclusive, eu vou mostrar duas exceções exatamente aqui no final do vídeo, que são obras japonesas, onde eles decidiram ignorar a light novel e seguir a versão em mangá, o que não é normal, principalmente quando a light novel é o primeiro material, é o original, que é o caso de Solo Leveling. Mas como eu falei, era muito mais fácil adaptar pela versão em mangá. Mas se fosse assim, quase toda light novel, eles adaptariam a versão em mangá, que é muito mais fácil, né? Então pra que eu vou seguir a novel? Mas não, eles adaptam a novel na maioria dos casos. Então vem o segundo motivo. Fama. O mangá é muito, mas muito mais conhecido a um nível absurdo em comparação à novel. Inclusive, só para dar uma noção, vários fãs, fanáticos de Solo Leveling, que adoram Solo Leveling, não leram a novel. Eles sabem que existe, mas não se interessaram em ler. Só conhecem a versão em quadrinhos, a versão desenhada. Então, se nem muitos dos fãs, não tô falando todos não, tá? Óbvio que teve vários fãs que foram ler o material original. Mas se muitos dos fãs não se animaram em ler a novel, imagina o pessoal que nem é tão fã assim, só achou legal e tal, gostou. Então, o que é conhecido, o que ficou mega popular, o que viralizou mundialmente, não foi a novel, foi o mangá. Então, o que você vai adaptar? Você vai seguir o que é mega famoso mundialmente? Ou vai seguir, se arriscar lá, não, vamos deixar de lado aqui e vamos seguir o outro material que é o primeiro, no caso, o que gerou o negócio todo. Eu seguiria particularmente o mangá, é a escolha óbvia. Isso vale para a maioria das obras coreanas, inclusive. A maioria das obras coreanas que tem novel, o pessoal não conhece a novel. O pessoal não leu a novel, eles só leram a versão em quadrinho. Então, para que diabos eles vão pegar a novel? Entendeu? É um tiro no pé. O pessoal quer ver isso adaptado. Por causa dessas cenas, esse design. Então o pessoal não queria que eles inventassem um design do zero para Solo Leveling, os personagens de Solo Leveling. Tinha um design lá que o pessoal adorava do mangá. Inclusive, se eles decidissem, não, mas o mangá não é original. Vamos inventar um design do zero porque a gente tá seguindo uma nova, então tem que ter um novo design. Podiam ter feito isso. Os fãs iam ficar revoltados. Imagina. Porque eles só conhecem o mangá. E aí dão um design totalmente diferente, todos os personagens pra eles. Aí, o que é isso? Isso não é o que eu li, entendeu? Então, fora ter muito mais trabalho, porque teriam que inventar os designs do zero, eles ainda iam gerar revolta nos fãs. De graça. Pra quê? Então, segundo motivo, fama. O mangá é o que vende pra caramba, é o que gera mais dinheiro, é o que ficou mega popular, o que tornou a novel mais popular até. Foi um senhor de um marketing. Então, eles vão seguir o mais famoso, o que é conhecido mundialmente. E tem os designs que são conhecidos mundialmente, que o pessoal quer ver aqueles designs adaptados, quer ver aquelas cenas adaptadas. E aí a gente vai para o terceiro motivo. Isso aí! Essas cenas legais do mangá. O pessoal tanto gosta, tanto viraliza, tanto distribui, tanto compara até com a animação. Essas cenas que o pessoal quer ver animadas. Essas cenas não tem na novel, tem obviamente o ocorrido, mas é colocado visualmente daquela forma pelo desenhista. O desenhista que inventa essas caras do protagonista faz, essas caras de fodão dele. Ou você acha que tem a descrição lá, ele fez uma cara de fodão com olho azul brilhante e tal. Não fez nada disso, não tem nada disso. No caso da novel. Não descrito dessa forma, não que parece tão legal assim. Entendeu? Vai ler, quem tá duvidando vai ler. Porque a pessoa acha que não, o desenhista só seguiu a descrição certinha do original. Seguiu, caramba! Na verdade, ele tomou um bando de liberdade. E essas liberdades foram boas. Então esse é um ponto muito importante. O mangá de Solo Leveling, eu li os dois. Porque eu tava curioso aí com as diferenças que tinham. Por causa da diferença para adaptação para anime e tal. Porque tinha várias coisas novas ali no anime e tal, cenas extras. Aí inicialmente eu achei que as cenas extras eram da novel. Aí eu fui atrás da novel pra tentar ver, pô, cadê essas cenas aqui? Não tinha! Então eles inventaram, tem um bando de cena original do próprio anime. E aí eu também descobri nesse processo que a versão em novel não tem um bando de cenas que tem no mangá. O mangá inventa um bando de cenas, principalmente cena de ação. Tem um bando de coisas inventadas. As cenas de ação na novel são muito menores. O mangá inventa coisa pra caramba. E são boas as coisas que ele inventa, geralmente. Eu gostei da adaptação pra mangá pra caramba. Então eu mesmo recomendaria. Pô, se alguém me perguntasse, pô, adapta qual versão? A novel ou sigo o mangá? Segue o mangá, meu filho. Mangá, pelo amor de Deus. É mega famoso, o pessoal adora, quer ver as cenas que tem aqui no mangá adaptadas. Tem mega fã dessa obra que nunca leu a nova na vida. Então, se você adaptar igual a nova, eles só vão reclamar, basicamente, que estão cortando cenas, estão mudando cenas, porque ele conhece só o mangá. Então, segue o diabo do mangá. Vai gerar muito menos reclamação. E foi o que eles fizeram. Então, uma das coisas também era que tinha essas cenas muito legais e tal, e se seguir a novel, essas cenas não importam muito. Porque isso aí vem da imaginação do desenhista.
Então, uma das coisas, um dos méritos do Solo Leveling é o desenhista. O cara é bom pra caramba, botou um bando de cena legal pra burro que o pessoal venerou lá, ficou distribuindo, ajudou, obviamente, a divulgar. E aí você decide não seguir essa versão cheia de coisa legal que o pessoal quer ver, pra decidir reimaginar a história baseado na versão escrita lá, nos livros. Seria maluquice, né? Um risco absurdo. Então, se seguindo o original e pegando várias das cenas lá, deixando parecidíssimas com a do mangá, o pessoal ainda teve algumas reclamações, e imagina se ignorassem tudo. Elas reimaginassem tudo, com base ali na versão dos livros. Os livros têm algumas coisas a mais, vale dizer. Eu não estou dizendo para você não ler o livro, tá? Que o livro é ruim. Não estou falando isso aqui, não. Mas eu prefiro a versão em mangá. Principalmente as lutas são muito melhores. A versão escrita tem vantagens em informações. Tem várias informações lá que você não encontra no mangá, eles não passaram para o mangá. Então, nisso, realmente, o original ganha. Ele tem mais informação. Tanto é que na adaptação para anime eu tava até passando esses dados, mas eu tava vendo, pô, esses dados que eu tô passando aqui de extra e tal, que tem na nova, não são nem tão importantes assim. Aí eu comecei a pegar mais leve, só comentar quando tinham coisas realmente bem diferentes, lutas que mudaram completamente ou algo parecido. Mas, em geral, tem umas informaçõezinhas a mais, algumas coisas acontecem de uma forma meio diferente, tem mudanças. A história em si ainda é a mesma, mas tem mudanças aqui e ali. E todas as adaptações, mudanças que o mangá fez, eu particularmente gostei. O anime também gostei de como ele pegou e ampliou mais ainda as lutas que já eram ampliadas no mangá. Então, se fosse segue, tem que seguir a novel, tem que seguir o original, tem que seguir o livro original. Se seguisse o livro original, as lutas seriam ridículas. Não que eu tô falando que sejam ruins, mas seriam minúsculas. Então é até engraçado que sempre que a animação mudava alguma coisa, ou ampliava alguma coisa, eles davam crédito. Não, ela fez isso porque ela seguiu os livros. O caramba, ela inventou! Sempre que eu ia olhar e comparar com o livro, no caso a coisa que o anime mudou de luta e tal, ampliou, fez alguma coisa parecida, não tinha lá. Na verdade eu descobri que no livro era menor ainda do que a versão em mangá. E aí o anime pegou a versão em mangá e ampliou, mudou alguma coisa mais ainda nela. Então, olha, eu só tenho que dar parabéns ali o que eles fizeram, porque tomaram decisões inteligentes, seguiram o material que deviam ter seguido mesmo, porque foi o que deixou a obra mega popular, e já tinha os designs prontos, tava tudo mais fácil ali de seguir. E é isso que acontece com quase todas as obras coreanas. O pessoal tende a seguir a versão em mangá, a versão ilustrada. Por quê? Se eles seguirem a novel, vai ficar um negócio que tem várias modificações em comparação, geralmente, à versão desenhada, e tem muita coisa lá que os fãs não vão nem se identificar. Cadê essa cena que tinha na versão ilustrada? Eles vão ficar lá, cadê essa cena do mangá? Não tem? É porque não tinha no original, frequentemente. Então, por que essa cena tá desse jeito, tá diferente? Vai ter muita reclamação. Porque a maioria das pessoas em mangá coreano, principalmente, só conhece a versão ilustrada. Quase ninguém vai pra novel. E aí como você quer que eles sigam a novel na hora de adaptar? É maluquice, né? Vai só deixar um bando de fã revoltado, a não ser que a adaptação em quadrinhos seja horrível. Ah não, a adaptação para mangá ficou uma bosta. Ah não, aí talvez seja melhor seguir a novel, né? Mas a maioria das adaptações, as que ficaram populares, é que vão ganhar anime. Então se o mangá dela ficou muito popular, faz sentido seguir ele. E quase ninguém conhece a novel. E aí que a gente chega em exemplos que os japoneses mesmos fizeram baseado nisso. Eles, por exemplo, em Sekai Haran, eles seguiram o design do mangá. Tem a novel, que é a original e tal, mas a novel vende menos. O mangá vende muito mais que a novel. O que eles fizeram? Seguiram o que vende mais. Pega o mais famoso, o pessoal mais gostou. Eu fui descobrir, inclusive, nessa época, que a novel nem tem as cenas pesadas que tem no mangá. O mangá, para se diferenciar, fora o design de ficar muito mais bonito, ele pegou as cenas que na novel só pulava, que, tipo, o protagonista dormindo com as garotas, só pulava lá pro dia seguinte e tal, não detalhava muito. Enquanto isso, o mangá resolveu detalhar as cenas todas. Então, virou aquele negócio pesadão lá que a gente viu. A própria animação segue isso. E é exatamente isso, a animação tá seguindo o mangá. Porque se seguisse a novel, não teria aquele bando de cena pesada. Então, foi um caso curioso, aonde a versão em mangá acabou sendo usada de base porque ela tinha muito mais público, vendia muito mais, e o que ela fez de diferente chamou muita atenção, e o design dela era muito mais bonito em comparação à versão original. Mas foi uma raridade, não é um negócio que se vê todo dia. Agora a gente teve aí um exemplo de um anime muito famoso que também fez a mesma coisa, que é o anime aí de Hitori Goto. Ao invés de seguir os designs da nova, que são assim, eles seguiram os designs do mangá. Inclusive 2 mangás que tem, mas esse ficou mais popular de todos, é o que vende mais. E aí eles pegaram e usaram de base esse mangá. Inclusive a pegada dele, que também é um pouco diferente da novel, a novel é mais séria, o mangá tem mais humor em comparação. E eles seguiram essa abordagem um pouco mais humorada. Não é com anime de comédia não, tá? Tem tragédia e tal, tem uns mistérios lá com certeza. Mas ainda assim é uma abordagem um pouco diferente da novel, embora siga a mesma história. E fez muito sucesso. E aí que eles viram, pô, mangá é mega popular, vem maca novel, o pessoal adora. Vamos usar o design de base dele, porque tá aqui pronto, pra gente não ter que inventar do zero o design de personagem. Quer dizer, teria novel pra usar, mas não teria todos os designs lá, nunca tem nas novels.
E o design era mais bonito, o design é até mais carismático dos personagens aí, eu diria, nesse mangá. Olha, em comparação, pô, a versão novel e a versão em mangá. Mas eles usaram mangá de base. Outra anomalia. E os motivos foram o quê? Exatamente o que eu citei de Solo Leveling. E tem outra vantagem nesse processo. Porque todos os fãs do mangá, a quantidade de gente que compra, adora o mangá, fica feliz quando vê isso sendo passado pro anime. Aquele design, aquele negócio que eles gostaram lá. Se seguir isso da novel, que tem menos fãs, ia ter menos gente satisfeita, ia ficar reclamando que olha, o design é mais bonito do mangá e tal, porque não usaram de base isso e tudo mais. Entendeu? Ter isso também. Você vai pra fanbase maior. Qual fanbase maior? É a da novel ou é a do mangá? Do mangá. Então vamos seguir do mangá, porque a gente pega essa fanbase enorme aqui. A gente vai ter menos reclamação. Ou pelo menos o pessoal da novel quer reclamar, que é mais fã da novel, que provavelmente também mistura, tem gente que é fã da novel e do mangá, mas ainda assim, pega a fanbase maior. É mais seguro. E aí você pode estar pensando, por que então várias obras japonesas não começam a fazer esse processo? Porque só algumas poucas fizeram. Porque não é normal o material aí de adaptação, que é o mangá, vender muito mais que a novel. Acontece só em alguns casos. Geralmente vende parecido, às vezes um pouquinho mais, nada tão relevante assim. Então, quando acontece esses casos de vender muito mais, eles começam a prestar mais atenção. Talvez o pessoal realmente goste mais até dessa abordagem aqui, de tudo mais aqui, em comparação à versão em novel, ou versão em light novel. Então, não é um caso comum ainda, mas tem alguns casos começando a rolar e geralmente dá certo essa abordagem. Faz sentido, logicamente, até como eu expliquei aqui. Quando ela é inválida? Bom, quando a adaptação para mangá é muito fraquinha, seja os designs, visualmente ela é fraca, não fez muito sucesso, não ficou tão popular, mudou muito a história do original, ao invés de só tentar fazer melhorias, tipo, o mangá de Solo Leveling tenta melhorar o original. Qualquer um que lê lá e comparar vai notar isso, eles estão tentando fazer melhorias, principalmente nas lutas e tal. Então, tem vários mangás que não, fazem só um resumão, tentam acelerar o máximo possível, não são boas adaptações. Então, tem um ponto também, tem que ser uma boa adaptação do original, por mais que faça melhorias e tal, alterações, tem que ser uma boa adaptação ainda assim, às vezes considerado até melhor que o material original. Se não for esse caso, já complica um pouco você usar a adaptação para mangá de base. Mas se for um caso assim, pode valer a pena dar uma avaliada. E é exatamente isso que eles estão começando a considerar, até para light novels. Antes disso aí, só valia para obras coreanas. Eles seguiam o mangá porque é mais conhecido e tal, das obras coreanas são os mangás. Raramente o pessoal vai atrás das novels. No Japão o padrão não é esse, mas ainda assim eles estão avaliando. Nos casos aí de mangás que ficaram mega populares, muito mais que o material original, como a gente viu aqui. Quem for dar uma olhada nessas obras aqui que eu dei de exemplo, Hitori Goto é de boa, é bem tranquilo e tal, é uma boa história, é muito boa, bem adaptado, bem animado, com certeza recomendo. Não tem nada pra se preocupar lá não. Só que Isekai Harem tem, é um eti pesadíssimo, inclusive entrou num rank muito alto aí, por exemplo, nesse que eu fiz pros membros aí, dos mais pesados de todos os tempos. Eu ranquei mais de 40 nesse tier list pra eles. E a quem interessar, o mangá de Hitori Goto, ou Diários de uma Apotecária, tá à venda no Brasil, assim como o mangá de Solo Leveling e as novels de Solo Leveling também. Tem um link pra eles na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.